Boa noite, você de casa. Hoje o programa Conexão Imobiliária está com grandes assuntos que eu garanto a você que você não vai perder por esperar. Então, fica atento que estamos com um convidado hoje incrível, Márcio Fernando. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, viu? Ô, meu amigo, privilégio meu. Boa noite, pessoal. Boa noite. Fala mais um pouco de quem é o Márcio Fernando para quem está em casa te conhecer. Eita, rapaz, olha, eu sou apaixonado pelo Nordeste, né? Eu não tenho pezinho aqui no Nordeste, mas eu tenho raízes culturais. Amo um cuscuz. Fantástico. Minha família acha doido, né? Como é que gosta de cuscuz? Eu gosto de cuscuz, né? Adoro carne de sol. Aqui vocês chamam de macaxeira, né? Sim. Com pitadinha de manteiga de garrafa, tudo. Então eu tenho um pezinho no Nordeste. Não tenho nenhum familiar do Nordeste, mas eu tenho, assim. É uma honra, um privilégio receber o convite de vocês. Bom, Márcio Fernando, como é que eu vou me descrever? Difícil a gente falar da gente, né? Mas assim, sou corretor apaixonado, mas antes de corretor eu sou vendedor, né? Trabalho desde pequeno. Minha mãe, aos 14 anos, eu já era gerente comercial de vendas e atuo no mercado imobiliário há mais de 16 anos, ajudando, transformando vidas e transformando a minha vida, né? Eu sou apaixonado por cliente. Trabalho com desenvolvimento humano, treinamento, sou coach formado, trabalho com analista comportamental, sou palestrante, trabalho aí desenvolvendo e trazendo estratégias, tenho alguns trabalhos em algumas empresas, né, onde eu atuo especificamente, eu moro e resido no Distrito Federal, no estado do DF, mas tenho ali uma imobiliária, meu Imóvel que atua no DF e no Goiás fisicamente. E já tem 3 anos que eu sou embaixador e sócio do MB Summit, que é um dos maiores congressos imobiliários. Então eu sou sócio do MB Summit Brasília, sócio agora também do MB Summit Orlando, nos Estados Unidos, que a gente vai palestrar lá o ano que vem. Estamos expandindo o MB Summit. E esse ano também tive o prazer de abrir as portas do projeto que eu tenho de curadoria e consultoria de investimentos no Brasil, que é a Meu Imóvel Select. E, inclusive, aqui em João Pessoa, a gente assinou um contrato de 1 ano já, de uma estrutura para poder recepcionar os nossos clientes online ou físico. Então, a gente está atuando aí no DF, no Goiás, em São Paulo, em João Pessoa e em outras capitais aí voltados para investimento. Então, eu trabalho com pessoas, eu amo pessoas. Acabei de lançar recentemente também meu primeiro livro em coautoria com uns caras espetaculares. Vou até brincar com você. Toda vez que eu vou autografar, eu sempre falo, eu sou só o vírgula do livro, eu sou a vírgula do livro. O conteúdo é dos caras incríveis que... Então, assim, tem algumas coisas que a gente apronta aí no mercado. Incrível, incrível. Então, assim, você de casa já viu, né, a bagagem, né, que o nosso convidado tem, experiência vasta aí por todo o mercado imobiliário nacional e internacional. Então, eu já quero iniciar aqui as perguntas, Márcio. Eita! Vamos lá. Qual foi o ponto de virada na sua carreira em que você percebeu que vender imóveis é muito mais do que fechar apenas um simples negócio? Olha, eu comecei num mercado que é muito desafiador, que é Brasília, né? Fui 2 anos estagiário lá em 2007. Lá, assim, parece bem longe, né? Mas eu ainda dá para dar uma tapeada. Mas ali por volta de 2012 eu virei uma chave e quando eu decidi abrir a minha empresa, não foi um projeto de, eu quero ser dono de uma imobiliária, mas foi um projeto voltado, pensado de como atender melhor o cliente, né, da experiência do cliente. Hoje, graças a Deus, na onde a gente atua, nós temos 100% de avaliação 5 estrelas no Google. Fantástico. Então, isso é um grande diferencial, por exemplo, para a nossa empresa que a gente vai falar, que é a Meu Imóvel Select, das soluções financeiras que a gente abriu. E a chave foi entender que o nosso maior patrimônio é o cliente. Isso. A venda é uma consequência de um bom trabalho. Então, isso é um lema da empresa. Então, a chave virou para mim quando eu tive clientes que viraram amigos. Hoje eu tenho mais amigos que eram clientes do que o inverso. Então, foi aí, a virada de chave foi aí de perceber que eu poderia construir um caminho pequeno, com muita humildade. A gente tem muita coisa para fazer, muita coisa para aprender. O mercado de cliente, porque assim, você falou de cliente, mas cliente imobiliário, né? Eu trabalhei com consórcio, hoje atuo com consórcio, mas no passado atuei com consórcio, atuei com mercado de vestuário, mercado de exportação, trabalhei o mercado de designer imobiliário, de designer de planejados. Rapaz, já fez de tudo um pouco. Então, cliente está no meu sangue. Assim, eu não sei fazer outra coisa, não. Eu só sei lidar com cliente. Você já se deparou com vários cenários de clientes, né? Já. Então, assim... Né? Já apanhei um bocado. Acontece. Na nossa área, né? A gente sabe que realmente tem clientes de todo tipo, né?
mas, né, com a sua bagagem de outros nichos, né, da área de vendas, né, eu acredito que você já se deparou por muitas situações, né? Mas você sabia que a grande questão, eu gosto muito de ler, e eu leio o conteúdo rápido, né? Eu gostaria de ser aquele cara que consegue sentar e apreciar um livro. Sim. Estou aprendendo. Sim. Acho que tem gente que consome 4 livros por mês, né? Não sou assim, eu tenho minha biblioteca, inclusive para incentivar a nossa equipe de trabalho lá, a gente botou uma biblioteca em Brasília e uma em Goiás. Eu comprei uma biblioteca, então nós temos vários livros voltados para vendas de vários colegas aí do mercado. Então, uma coisa que você mais vai perceber, pelo menos 90% de todo cliente é insatisfeito. E você sabe por quê? Não, fala aí pra gente. Porque a maioria das vezes todo mundo está preocupado em vender algo ou um produto. E não a própria pessoa, e não trazer conteúdo para a pessoa. Está na moda aí do Instagram falar sobre gerar valor, mas isso já vem de muito tempo atrás. Porque nos bastidores muita gente não falava sobre isso, né? Eu sou de uma época, vamos dizer assim, não tão digital quanto os dias de hoje. Então o cliente, ele é o maior patrimônio que qualquer negócio. E aí sabe qual é um detalhe que eu falo em palestra? Você sabia que todo mundo é vendedor e todo mundo é cliente? Olha aí, coisa interessante. As pessoas não param para pensar. Ah, mas eu sou servidor público. Não, eu sou apresentador. Você sabia que você é um vendedor? Todos os dias você vende a sua imagem aqui. E as pessoas precisam comprar a sua imagem, o seu conteúdo. Isso. O servidor público, ele vende o serviço dele. Então, a gente tem o hábito, como brasileiro, de falar que vendedor é quem vende algo. Não. Todo mundo é vendedor por essência. Todo mundo é cliente. É verdade. Então, assim, o nosso sair de casa é o nosso regador, né? O nosso cliente é a nossa árvore. Então, ao sair de casa, a gente tem que estar regando o nosso cliente, né? De informações, né? De credibilidade e de oportunidades, né? Então, passando já para a próxima pergunta, o que você acredita ser mais determinante na decisão de compra hoje? O estilo de vida do cliente? É o preço? Ou aquela sensação de pertencimento daquele lugar? Eu acho que você tem que perceber que existem todos os públicos e produtos para todos os públicos. Sim. Mas, de fato, o que gera gatilho, vamos usar as nomenclaturas atuais, ou no passado que motivava o cliente, sempre vai aquilo que impulsiona o coração dele. O coração de uma pessoa, por exemplo, de um cliente que vai comprar um imóvel, pode ser a área de lazer, pode ser a localização, sim, pode ser a construtora, pode ser a cidade, pode ser o bairro. Então, na verdade, aquilo que dá um friozinho na barriga é aquilo que mexe com o cliente, sabe? Nem sempre é só preço, nem sempre é só produto, nem sempre é só localização. Muitas vezes eu posso dizer para você, colega do mercado imobiliário, que está aqui apanhando, aprendendo, convivendo, conhecendo com clientes. A gente brinca que a gente apanha porque a venda ela é uma construção, é um processo, é um tijolo a tijolo. Né? Não tem essa, o cliente chegou, comprou, foi embora. Não é assim. Então, é uma batalha que é gostosa de vencer, que é a conquista do cliente. Seja o cliente investidor, seja o cliente para moradia, ele quer conquistar algo. E o que mexe, o que dá o frio na barriga, pode ser qualquer um desses fatores. Mas, no fundo, é o que mexe com ele. Exato, exato. E com isso você vai criando naturalmente um relacionamento, né? Um relacionamento de confiança com aquele cliente e que ele passa a ser seu amigo, como você falou, né, no início. Eu também, eu tenho, graças a Deus, tenho bastante clientes amigos, então isso aí é fantástico quando a gente consegue atingir esse detalhe na venda, né? Então, assim, no dia de hoje, se fala muito em atendimento humanizado, né? Dentro de um processo de venda, como então você pode linkar algumas estratégias sobre esse atendimento humanizado que hoje está tão em alta hoje, né? Se falando muito isso, não só nas palestras, mas também em construtoras, em treinamentos. O que é que você tem a falar sobre esse atendimento humanizado? Olha, é tão bacana esse tema que você levantou. Há uns 2 meses atrás eu fiz uma live e aí ela foi muito bacana, foi bastante inesperado. Foi uma live para o Sucesso do Corretor, que é do meu sócio, Matheus Brilhante, com o Ed. E aí até o Ed brincou comigo, né? Era para ser 40 minutos de live, foi 1h40. Olha só. E o tema, muito dele foi voltado nessa sua pergunta. A gente está numa época tão digital, uma época tão moderna, uma época que, assim, vamos parar para pensar, será que o cliente precisa da gente?
Porque assim, se você acessar essa maquininha que está na sua mão aí, você vê o produto, vê a planta, vê o preço, vê o bairro, vê a construtora. Então para que você precisa de mim? Verdade. Mas vou te contar por que você precisa. Você precisa porque aqueles detalhes que você não tem coragem de perguntar, é o meu papel extrair. O atendimento humanizado, ele está relacionado não a um papel, a um jogo de imagem. Eu tenho um entendimento que ele está muito mais relacionado a se conectar, as palavras bonitas falam-se de rapport, né? Mas você se conectar verdadeiramente e às vezes ter que falar verdades para o cliente. Talvez não seja o seu momento, talvez não seja esse o produto, talvez não seja essa a parcela. Eu tenho uma cultura na nossa empresa e eu faço isso no mercado. Rapaz, eu tenho um cliente em São Paulo, no Rio, em Roraima, eu tenho cliente aqui em João Pessoa, eu tenho um cliente no Japão, Emirados Árabes, do Catar. Recentemente a gente vendeu para clientes dos Estados Unidos. Como é que você vende? Eu estava com um cliente, eu estava aqui em João Pessoa fechando uma venda com um cliente do México, essa semana que eu estava aqui, esses quase 10 dias. Mas pela conexão. Isso. Teve coisas que eu falei que o cliente não queria ouvir. E teve verdades que eu falei para ele que o mercado não falava. E esse produto, nesse caso, é um cliente que está investindo no mercado imobiliário através de uma estratégia da nossa empresa, da Meu Imóvel Select, através de consórcio da forma correta. Isso. E aí ele falou, rapaz, mas isso aí que você me falou, ninguém nunca me falou, não. Então tá aí, você acabou de me perguntar. Acho que o atendimento humanizado é não ter medo de falar a verdade. Exato, exato. E no final, o que mais importa é a satisfação do cliente. Sim. Ele não é um produto, né? Então, você de casa, fica aí ligadinho, é só um tempo da gente aqui beber uma água e voltamos com o próximo bloco do Conexão Imobiliária. Até já. Delavia Centercar, peças e serviços automotivos. Aqui você vai encontrar profissionais qualificados que irão cuidar do seu veículo. Pneus novos, peças em geral, troca de óleo e alinhamento 3D, deixando você mais seguro na hora de pegar a estrada. Os melhores preços em peças, pneus e serviços. Fica na Avenida Pedro Olâmpio da Silva, número 2000, Centro, São Bento. 99884-5678. Esse gesto aqui você conhece. Pode ser legal, positivo, joia, tem até mesmo outros significados ao redor do mundo. Mas em João Pessoa, ele também significa o respeito à vida. Motorista, ao se aproximar da faixa, vá freando devagar. Ligue o pisca-alerta e espere o pedestre atravessar. Depois é só seguir seu caminho. Respeite a faixa, respeite a vida. Uma campanha da CEMOB e Prefeitura de João Pessoa. Paraíba entra em cena na revitalização do patrimônio cultural e do Centro Histórico de João Pessoa. O Palácio da Redenção foi totalmente revitalizado e agora abriga o Museu de História da Paraíba. Ficou lindo demais. Bora visitar? Bora? Bora! O Teatro Santa Rosa e o Palácio da Justiça foram totalmente reformados. Os prédios do Parque Tecnológico, da Escola Técnica e de Artes e da Secretaria das Mulheres e Diversidade também. E olha a Igreja Nossa Senhora de Lourdes, toda restaurada. O governo também trabalha na reforma do antigo prédio do Comando Geral da PM. Por toda parte tem trabalho e investimento na conservação do patrimônio histórico e cultural. Afinal, é da memória preservada que a gente faz o futuro. Governo da Paraíba. A terceira cidade mais inovadora do Brasil é a que mais valoriza a educação. A cidade destaque na ONU pelo cuidado com o meio ambiente. É a que mais fez novos parques e áreas de lazer. Uma das melhores cidades do Brasil para se viver. É a que cuida bem de quem mais precisa e onde se cria mais empregos. É aqui porque o trabalho não para. Campina, que sempre foi grande, está cada vez maior. João Pessoa tá com tudo. Tá investindo mais de R$1 bilhão em infraestrutura. Tá com 1000 ruas entregues, 200 quilômetros de asfalto novinho e obras no binário do Unip e nas avenidas Rui Carneiro e Hilton Souto Maior. Tá avançando com a Ponte do Valentina e o Parque da Cidade. E vem aí a reforma do Mercado Central e o Complexo Viário Beira Rio. Tá com tudo mesmo.
Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. Sabe o que dá orgulho? É ver nossas crianças sonhando mais alto. É saber que talentos da rede municipal estão brilhando no Bolshoi. É garantir o amanhã com a poupança futuro. É abrir portas para que cada vez mais jovens cheguem à universidade. Porque cada conquista de João Pessoa também é motivo de orgulho para todos nós. Prefeitura de João Pessoa. Orgulho da Paraíba. Voltamos com o nosso programa Conexão Imobiliária. Estamos com o nosso convidado hoje aqui especial, trazendo tudo sobre o mundo do mercado imobiliário do Brasil, né? Então, assim, começando com a primeira pergunta, Márcio. Em um setor tão competitivo como esse nosso, né? Não só daqui local, né, de João Pessoa, mas do Brasil, o que é que define uma equipe de vendas excelente nesse setor tão vasto e tão competitivo? Eu acho que a palavra seria pertencimento e engajamento. Eu acho que a maior dificuldade que se tem, e eu falo isso, eu fui liderado por muitas pessoas, liderei por muito tempo, lidero hoje no nosso grupo, né, nas nossas empresas, e acho que o primeiro chama-se pertencimento. Vou dar um exemplo para você em cima dessa sua pergunta, se você me permitir. A nossa equipe de vendas lá, todos eles têm um brasão que a gente mandou fazer, é feito fora de Brasília, é um brasão, chama Time Águia. Nós temos uma águia em cada sede, tem uma águia personalizada. Então, quando você cria pertencimento, porque assim, na prática, o corretor ele usa muito o termo autônomo. Sim. Mas na prática a gente consegue ser autônomo? Não consegue. Eu não consigo ser autônomo. Se eu não tiver uma colaboradora como eu tenho aqui, que mora em João Pessoa para ajudar a gente com os nossos clientes e investidores, se eu não tiver a nossa diretora de vendas que está lá em Brasília, nesse momento, para eu estar aqui tendo o prazer de bater um papo com você, se eu não tiver a minha assistente pessoal que está comigo, rapaz, tem tempo, viu? Já vi até o segundo filho dela nasceu, tanto tempo que ela está comigo. Então, se você não tiver uma estrutura, uma família que te apoia, se você não tiver uma base, então, como que você é autônomo? Então, é pertencimento. Quando você se sente pertencendo, te dar um exemplo, a minha colaboradora que está aqui, a Natália Costa, a nossa closer aqui, especialista, trabalha com a gente na Meu Imóvel Select, voltada para cuidar do público de investimento no Brasil. Ela mora aqui, mas atua no Brasil. Ela trabalhou 2 anos e 7 meses com a gente em Brasília. Rapaz, foi sequestrada para essa qualidade de vida, levada para João Pessoa. Veio parar aqui, não. Rapaz, me comunicou, no dia eu já estava aqui na praia. E aí, agora, recentemente, a gente conversou e vou te contar como foi essa, sobre pertencimento. Eu estava participando de uma mentoria, sim, eu assisto, eu participo, eu pago mentorias para eu aprender também e evoluir. Eu acho que esse é um erro do mercado, às vezes a gente acha que já está 100% pronto, né? E aí eu estava na mentoria, vi uma ruiva, a Natália, ela é ruiva. Gente, ela tem a mesma voz, eu brinquei, as duas são irmãs separadas no nascimento. Juro, eu vou te mostrar no bastidor o áudio e a foto. Na hora que a menina estava se apresentando, eu peguei o telefone e liguei, Natália, preciso que você venha trabalhar comigo. Vou abrir uma nova empresa e você vai começar. No outro dia ela já estava na empresa. Olha aí, coisa Isso é pertencimento. Isso para mim é a maior honra, maior patrimônio que eu posso ter na vida. É um colaborador como a Bárbara, como a Sara, como a Natália, né, que está com a gente aí abraçando a causa. A Sara foi a mesma coisa, viu? Não posso falar emissora porque seria injusto. Mas a Sara foi a mesma coisa. Eu liguei para ela, tirei ela de uma grande emissora de TV e ela voltou e abriu uma sede para ela lá no Goiás. Que fantástico. Que ela toca com a gente. A Natália toca João Pessoa e ela toca Goiás. Olha que bacana. Que história legal. E falando em pertencimento, né? Então, assim, queria também deixar aqui fazer essa próxima pergunta falando sobre unidade, né? Então, assim, em que momento uma equipe de vendas deixa apenas de ser um grupo profissional e passa a se tornar uma unidade? O líder. Você sabe que existe chefe, gestor e líder. Todos com um propósito em comum, né? Todos com o mesmo propósito. Porém, eu posso dizer para você, talvez, eu já fui chefe. Chefe é ruim. Eu já fui gestor. Gestor também não é bom. O líder, e quando você acerta a mão, e eu não vou te dizer nem que eu sou um líder, eu tento ser um líder todos os dias.
Mas quando você... E aí qualquer profissão, você sabia? A gente está falando do mercado imobiliário aqui, mas eu fui gestor e líder em outras áreas, em outros mercados. Quando você lidera pelo exemplo, vou te dar um exemplo do exemplo, sendo redundante. Mas toda vez que eu saio do trabalho, eu saio de casa e trabalho. Então eu brinco quando eu mando um vídeo para o meu time, estou indo para o meu 3º turno. E naturalmente eu trabalho mais com a minha equipe, acordo antes da minha equipe. Liderar pelo exemplo não é fácil. Então, deixa de ser um grupo, um bando, e passa a ser um time, uma unidade pelo líder. Incrível. E ser líder não é fácil. Não é fácil. Tem que estar todos os dias ali como um verdadeiro exemplo. Já usaram um termo para mim, não sei se você já ouviu, unha? Não, ainda não. Ser líder é como uma unha, tem que estar cortando todo dia. Todo dia. Então, todos os seus erros, aquilo que você não mostrou de exemplo. E a gente erra, cara, deixa eu te falar uma coisa. Sim. A gente erra muito como líder e dói. Liderar não é fácil. Esses dias eu vi uma postagem, né? Só o líder sabe que é chegar, pensar no salário do colaborador, pensar naquele corretor que não ganhou dinheiro aquele mês, pensar nas despesas, como fazer a empresa crescer. Então, o líder, cara, o líder é a força motriz de qualquer empresa, de qualquer negócio. Em uma equipe de vendas, é uma pergunta que chegou aqui pra gente agora. Opa! Em uma equipe de vendas, o que ela representa dentro da construtora ou de uma imobiliária, né? A gente sabe que algumas construtoras têm a sua equipe de vendas, outras não, outras absorvem todo o mercado ali, né? Então, assim, qual a sua ótica sobre isso? O que ela representa dentro de uma construtora, uma equipe de vendas? Eu não sei se aqui chama house, chama de house? Sim, house. House? Isso. É porque house tem, né? Tem. Aqui funciona também assim. Você tem a house, tem assim... Só existe mercado imobiliário por causa do corretor. Quem disser isso, que não, a construtora se resolve, a imobiliária se resolve. Na verdade, em qualquer área de vendas, é o vendedor. É o cara da ponta de lança, né? Cara, eu vou te dizer o seguinte, se a construtora é o cérebro, os líderes são o pulmão da respiração, o corretor, o vendedor, ele é o coração. É ele que oxigena o negócio, é ele que faz pulsar, é ele que faz o cliente emocionar, o vendedor, cara, ele não desiste, ele não pode desistir, ele não tem alternativa. O vendedor nato que tem até me arrepio, ó. Eu sou apaixonado por vendas, tá? Perdoe, mas eu amo vendas. E amo vendedores, cara. Eu amo ver vendedores de outras coisas. Eu fico ali observando, tateando. Então, não existe empresa imobiliária, construtora, imobiliária, house, sem o time de vendas. A força de vendas, ele é o coração. Ele que bombeia tudo. Porque o cérebro pode continuar vivo, se você parar para pensar, mas se o coração morrer, não faz nada. Ele é que traz, né, um alimento para todos dentro da empresa. Por isso que a gente tem várias válvulas, né? Que é para bombear a energia. E pegando esse gancho, eu já deixo aqui os parabéns para as construtoras que temos aqui em João Pessoa, né? Porque ela respeita demais o corretor, né? Então, assim, a gente sabe, você de casa que está me assistindo agora, que é daqui local de João Pessoa, posso falar, do mercado pessoense, que assim as grandes construtoras respeitam o corretor. Aqui e ali estão fazendo campanhas, né, voltadas para o corretor. Eu quero falar sobre isso, se você me permitir depois. Aqui e ali estão assim bonificando, então assim eles deixam claro, né, que o corretor é o que faz pulsar as vendas de uma empresa. Sem o corretor, essa construtora, esse grupo, né, de imobiliária não funciona. Então deixa os parabéns para as grandes construtoras aqui de João Pessoa. Olha, isso é tão bacana que você tocou, porque assim, ó, eu atuo, né, como corretor, vamos dizer assim, cresci em vários estados, e aí é bacana essa sua observação, porque assim, olha, eu estava em São Paulo, é totalmente diferente do DF, que é totalmente diferente do Goiás, e mais ainda diferente aqui em João Pessoa. Quero deixar a minha gratidão a todas as nossas parceiras que abriram a porta para esse nosso projeto, né? Porque nós não somos uma imobiliária, nós somos uma consultoria no Brasil, voltada para investimento.
tirei o Cresce aqui em João Pessoa, então tenho orgulho de ter o meu chãozinho aqui, Parabéns, meu Cresce aqui em João Pessoa, e então sou eu a cara do negócio, sou eu que trato. Eu vim aqui para atender clientes aqui em João Pessoa, junto com a Natália, eu vou em São Paulo atender, e assim, a gente foi recebido com cada carinho, ó, eu me lembro de cada um. Eu recebi um chocolate, um outro tinha um bolinho de laranja, o outro tinha um cappuccino. Gente, como eles tratam bem. Então, assim, eu também sou muito grato e honrado dos nossos parceiros. Não vou citar os nomes, todos, senão dá ciúme. Mas como as construtoras aqui realmente valorizam o profissional, e fica uma dica para os outros mercados. A força motriz são as imobiliárias, são os corretores, são as houses. Independente da estratégia, a força motriz é valorizar o profissional. Isso serve em todo o mercado, mas o nosso ele precisa, viu? E aqui tá de parabéns, realmente, as construtoras aqui, ó, muito orgulho. Incrível, isso aí é verdade, eu atesto isso aí, assina embaixo. Então, você de casa, não perca por esperar, aguarda só mais um minuto e voltaremos com o terceiro e último bloco do nosso programa Conexão Imobiliária. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? É lei. Vou chamar a Lei aqui no Zap para saber mais detalhes sobre essa lei. Consulte as leis e chame a Lei, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo. Inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Tá passando na sua porta a chance de ouro de ficar em dia com a Cagepa. Quite sua dívida com descontos de até 100% na multa e nos juros e parcele em até 60 meses. Melhor que isso, Dona Maria, é só um copo d'água bem geladinha. Ligue 115 ou chame no Zap 981984495 e fique em dia com a Cagepa. Você também pode. Governo da Paraíba. Quando eu busquei a Escola SESI, eu pensei que só trabalhadores da indústria pudessem ter filhos aqui. Porém, eu fiquei muito feliz quando eu soube que não era assim. Todas as pessoas têm a escola aberta para matricularem seus filhos aqui. E a Escola SESI Paraíba oferece um ensino com grandes diferenciais. Robótica campeã, ensino bilíngue, certificações internacionais e iniciação científica. Mais que ensinar, preparamos para conquistar. Escola SESI Paraíba. A Prefeitura de Lucena segue avançando com obras que mudam realidades e melhoram a vida da nossa população. Por meio do nosso programa de infraestrutura, diversas ruas estão recebendo serviços de pavimentação. Uma conquista que garante mais segurança, mobilidade e dignidade para os moradores. O que antes era lama e poeira, agora é mais qualidade de vida, chegando à porta de cada cidadão. Com compromisso e responsabilidade, seguimos trabalhando para uma Lucena mais acessível, bonita e preparada para o futuro. Porque aqui o trabalho não para. É a Prefeitura Municipal de Lucena, a gestão que transforma. Ei, você aí! Já pensou sua marca bombando nas ruas e nos lugares onde todo mundo passa? Com os painéis de LED do portal Mídia PB, sua publicidade não passa despercebida. Ela brilha. É imagem, é movimento, é impacto de verdade. Chega de ficar apagado. Vem ser destaque. Portal Mídia LED. Sua marca em evidência sempre. 83-981947881. Voltamos com o nosso último bloco do programa Conexão Imobiliária desta semana. Então, já quero iniciar aqui esse bloco perguntando aqui ao Márcio Fernando sobre um assunto que está bem atual hoje no nosso cenário imobiliário. Márcio, como a inteligência artificial e as plataformas digitais
estão redefinindo o papel do corretor humano hoje no nosso cenário? Rapaz, essa pergunta é tão bacana que a gente falou no bloco anterior de uma live, né, que nós fizemos, e uma das perguntas que mais bateram foi sobre isso. E a IA, as IAs, os robôs, o chatbot. E assim, o que eu posso te dar, da minha humilde opinião, eu sou totalmente a favor da tecnologia. Inclusive, respeitosamente, não vou falar o nome, mas nas minhas redes sociais vocês vão ver, eu sou embaixador de uma das maiores empresas do mercado de tecnologia. Tive o prazer, eu sou cliente, olha só, eu sou cliente dessa empresa e virei embaixador. Olha aí. Então, respeitosamente, não vou falar aqui, mas vocês vão conhecer nas redes sociais. E aí a gente volta no seguinte, a tecnologia, se ela for um meio e não um fim, o que eu quero dizer com isso? Se ela ajudar o cliente, ajudar o corretor, vai fazer sentido. Por exemplo, às vezes eu gosto da tecnologia, às vezes eu não gosto. Quando você vai pedir um remédio, dependendo do chatbot, você passa raiva, porque ele pergunta 5 vezes a mesma coisa. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado que sim, a tecnologia está aí para nos ajudar, ela deve nos ajudar. Sistemas, CRM, vídeos, edições, né? A gente tem a nossa videomaker daqui de uma pessoa que está com a gente, usando várias tecnologias. Agora, quando deturpa, distorce, inventa, ou omite, ou quando você dificulta a vida do cliente, aí eu acho que a tecnologia ela não está a favor. Então, eu tenho ressalvas no sentido de como nosso cliente, porque nós somos clientes da tecnologia e o nosso cliente vem através de tecnologia. Vê aí as redes sociais, né? As mídias sociais, as plataformas imobiliárias, tudo é tecnologia, né? Quanto melhor a experiência do cliente, lembrei agora, a gente foi premiado lá no Distrito Federal, chama-se Qualiscore, é uma empresa, não vou citar o nome, que nos deu nota 5. Os clientes deram nota 5 pela qualidade dos nossos anúncios. E nós somos criteriosos com a nossa equipe de marketing para isso. Então, tá vendo? A tecnologia, eu entendo que ela precisa se conectar e fazer sentido. Poxa, você ganhou um troféu de vendas? Você não deveria comemorar? Rapaz, mas ganharam um troféu de qualidade do cliente? É o caminho para mim, né? Não, eu entendo que é o caminho. Sim. A gente tem que evoluir todo dia. E assim, a tecnologia ela é para ajudar, agregar, não para substituir. Né? As pessoas pensam que seremos substituídos, né? Não dá, né? Então, assim, voltando um pouco mais sobre perfis de cliente, né? De que forma as mudanças no perfil familiar hoje, com as pessoas morando sozinhas, né? Pessoas, casais que não querem ter mais filhos, né? Hoje tá em alta também, né? Você querer um bichinho de estimação. Então, como isso reflete hoje, né? Influencia no cenário do mercado em geral hoje, para apresentar a melhor proposta de moradia para aquele cliente? Rapaz, é uma pergunta interessante, porque eu acho que tudo depois da pandemia redefiniu, né? Não sei se você teve essa mesma percepção. Rapaz, não foi fácil passar pela pandemia. Inclusive, um dos meus métodos de venda, eu aprimorei e desenvolvi, que é um vídeo tour de como o cliente comprar online, então vendi online na pandemia, porque chegou um momento, assim, eu posso compartilhar aqui com os nossos telespectadores, cheguei para minha família, para minha atual esposa, e falei assim, olha, ou eu saio para trabalhar, ou a empresa vai fechar. Porque nós passamos uma época muito complicada. Isso. Não sei como foi João Pessoa, vocês tinham a praia, mas em Brasília, concreto com concreto. Então, eu entendo que as famílias mudaram as prioridades, elas mudaram as necessidades e mudaram os projetos. Eu percebo que as pessoas hoje, elas estão pensando muito o seguinte, ela não está pensando daqui 40 anos, 60 anos, como foram os nossos pais. Sim. Elas estão pensando o seguinte, ok, se eu vou morar, eu quero morar bem agora, e se eu não vou ter filho, tudo bem. Se eu vou ter pet, eu quero morar de pet porque eu amo. Adoro bichinho também, eu sou apaixonado. Amo criança. Minha filha vai nascer agora em fevereiro do ano que vem. Boa, que meu presente de Deus. Parabéns. Então, obrigado. Minha primeira filha. Então, cada um tem um propósito redefinido. Agora, uma coisa ficou clara. As pessoas querem que seja um imóvel para moradia ou investimento, ele dê retorno, ou intelectual, familiar, emocional, aqui agora, não daqui 40 anos, e se for investimento, como tem muito em João Pessoa, para renda,
que seja agora. Isso. Não para daqui 50 anos, como era no passado. Vamos comprar hoje, daqui 50 anos eu usufruo. Não. O brasileiro hoje, ele quer usufruir rápido. A pandemia deixou esse ensinamento, né, para todo mundo, né? Não só na área imobiliária, né? A gente pode ver. Na vida, né? Na vida, né? Então, assim, tenho certeza que você de casa está anotando cada detalhe. São assim, respostas, né? De grande valia para todos nós, né, que a gente está recebendo aqui do nosso convidado. E assim, eu estou percebendo aqui que tem alguma novidade aqui na nossa mesa. Queria saber mais um pouco aqui desse livro. Fala aí. Mas... Rapaz, eu botei escondidinho, você viu? Eu estava só olhando aqui para ele, hein? Oi, gente, assim, olha, compartilhar com todos vocês e com você, meu amigo, assim... 2025 foi um ano de conquistas que eu não posso mensurar. E eu não estou falando financeira, né? Estou falando assim, a gente expandiu a nossa sede para o Goiás, lá, então DF, Goiás, nós temos 2 estruturas físicas. Sócio do MB Summit Brasília, virei sócio do MB Summit nos Estados Unidos, em Orlando, ano que vem o MB Summit está lá, que é um evento de corretor para corretor. Posso falar com orgulho, porque, não sei se você sabe, mas eu rodo o Brasil inteiro palestrando sem receber. Não cobro. Eu não recebo por palestra. Você sabia disso? Não sabia. Então, quando a gente fala que o MB Summit é um evento de corretor para corretor, aqui a gente não estamos falando de marca, mas estamos falando de um evento que são corretores que palestram, diretores que palestram, corretores que cresceram e que palestram. E aí veio mais um grande motivo, que é esse aqui. É um livro com grandes parceiros incríveis, líderes do mercado imobiliário, gestão comercial. Eu falei para você, eu brinquei, eu sou só a vírgula, tá? A vírgulazinha que está aqui no rodapé sou eu. O resto, gente, tem gente incrível. Eu tenho a experiência de ter liderado, vendido e contribuído junto a incorporadoras e a equipe de vendas com mais de 1 bilhão de vendas. Somando todo mundo que já vendeu comigo, que eu já vendi e que minha empresa já vendeu. Mas eu tenho colegas aqui, mestre, com 30 bilhão de experiência de venda. É muito zero. Então a experiência é riquíssima. Então foi um convite do Ricardo Leal, um amigo incrível. Ele já está no 4º livro dele. O homem é bom do livro, viu? Eu sou coautor desse livro aqui. Eu trouxe como uma lembrança, um presente para você, pelo carinho desse convite de estar aqui compartilhando. Tive mais uma notícia esse ano também. Eu estive recentemente em São Paulo participando do Papo Imobiliário, um dos maiores portais do Brasil de notícias para os nossos corretores, para nós que somos corretores, para os clientes também, traz muito conteúdo para cliente, conteúdo informativo, e aí você é colunista fixo do Papo. E aí também veio o Meu Imóvel Select, que a gente nasceu aqui, tem 90 dias que a gente nasceu, estamos aqui construindo um hub de soluções, e se você me permitir, não é só para clientes, você sabia? Não. A Meu Imóvel Select o conceito dela nasceu aqui em João Pessoa, em uma palestra que eu estava dando, sobre as dificuldades dos nossos colegas aqui de João Pessoa de vender para outros clientes de outros estados. Então, inclusive, nós estamos contratando, nós vamos trazer uma colaboradora só para fazer gestão de parceria no Brasil. Incrível, incrível. Para que o corretor daqui de João Pessoa não perca mais venda com aquele cliente lá de Brasília, com o cliente lá do Goiás, de Goiânia, para o cliente lá de São Paulo. Porque incrível. Eu estou lá em São Paulo. Incrível. Eu vou para São Paulo, estive em São Paulo, estou aqui em João Pessoa. Então, rapaz, só presentes de Deus. Então, eu queria contribuir, retribuir para você, através desse livro, os presentes que o Papai do Céu me deu esse ano. Grato por esse... Vou autografar, hein? Satisfação, viu? Com certeza, tem muita coisa aqui valiosa aqui nesse livro. Né? 30 autores. Olha só. Então, isso aqui é um presente realmente de grande valia para todos nós. Você de casa que puder adquirir, né? Pode me chamar no direct livro. No meu Instagram. Então, assim, Márcio, onde é que o pessoal de casa pode te encontrar? Fala um pouco mais das tuas redes sociais, onde é que o pessoal pode te encontrar? Rapaz, redes sociais agora é uma coisa na moda, né? Eu tô aprendendo a andar com ela, viu? Não vou te dizer que eu sou bom dela, não. Mas assim, ó, o meu Instagram pessoal é Márcio Fernando Oficial. Das nossas empresas lá no DF, no Goiás, é a Meu Imóvel Imob, e a nossa empresa, o nosso hub de soluções financeiras voltadas para o cliente e para o corretor parceiro, é a Meu Imóvel Select. Então a gente está aí nessas 3 redes sociais, trafegando para trazer conteúdo, informação e oportunidade para o cliente e para os nossos parceiros. A gente tem muito parceiro aqui em João Pessoa. Acredito. E vai ter mais, viu? Vai ter mais. Esse que vos fala
É um. Ó, já fechamos mais uma parceria. Então você, corretor que está em casa nos assistindo, não perca essa oportunidade, né? Você que tem um cliente de fora, que às vezes não tem a oportunidade de atender, né? De conhecer o mercado, né? O mercado de fora. Então, olha aqui, ó. Isso é uma ótima oportunidade com uma empresa séria, com um profissional gabaritado nessa área, de você fazer essa parceria, né? E vice-versa, de lá para cá e daqui, né? É uma mão dupla. Exatamente. Uma via de mão dupla. Então, assim, estamos finalizando, né, o nosso último bloco do programa Conexão Imobiliária. Tão rápido. A gente precisa marcar outro programa, viu? Porque é muito assunto. Muito garanto assunto. que você tem muito a falar, nos ensinar aqui ainda com sua experiência. Fico agradecidíssimo. Então, assim, você que está em casa, muito obrigado por sua atenção até o final e não perca o próximo programa, tá bom? Muito obrigado por sua atenção. Fiquem com Deus.